Pessoal, no exercício 4 deu para a gente ter uma noção da importância que o intervalo aqui que a gente tem no exercício, que a gente tem, né? A importância desse intervalo é que ele vai determinar quais são os valores que eu tenho para x. Então, aqui ele está falando assim, ó, que o x está entre 0 e 2π. Significa que o ângulo que eu estou procurando está em uma volta completa. Mas eu poderia escrever o intervalo assim, ó, 0 menor ou igual a x, pode ser só menor ou menor ou igual a 90. O que ele ia estar falando aqui? Que o que eu estou procurando só pode estar no primeiro quadrante. Então, esse intervalo que a gente põe no exercício, ele é importante para a gente verificar quais são as respostas possíveis. Sendo assim, já que eu tenho uma volta completa que eu tenho que considerar, eu tenho que verificar qual é o valor do x para que a secante dê 2. Na verdade, a equação é essa, né? Ela pede isso. Então, a gente tem que pensar nisso. Só que secante de x, né, pessoal, para ficar muito mais simples, e a gente lembra que a secante é uma reta que tangencia a circunferência, só que a gente só acha a secante por conta do cosseno, porque tem que cortar o eixo x. Por isso que eu tenho que transformar a secante em cosseno, porque é no cosseno e no seno que a gente acha os valores mais fáceis, né? Não preciso ficar construindo o gráfico toda hora para achar secante nem cossecante. Então, nesse caso, como ficaria a equação? Eu teria que secante é 1 sobre cosseno, não seno, cosseno de x, que é igual a 2. Aí, mesma coisa, multiplica em cruz, né? Então, vai ter assim que cosseno de x vai ser 2 cosseno de x, que é igual a 1. E aí você pega que o cosseno de x é igual a meio. Aí a gente pode fazer o que, pessoal? Duas maneiras a gente pode fazer. A gente pode vir aqui, recorrer à circunferência, né, igual a gente fez. E aí a gente pensa naquela ideia dos ângulos notáveis, né? Redução ao primeiro quadrante. Tem que lembrar qual que é o valor de cosseno, quando cosseno vale meio raio, qual que é o ângulo, né, que a gente tem para metade do raio. Então a gente pode lembrar que pela regrinha 1, 2, 3, né, 3, 2, 1, aí a gente lembra que é 60 graus, ou π sobre 3. Beleza. Então cosseno de 60 me dá o valor meio. Só que ele falou assim, não, eu quero todos os valores na circunferência que dão meio. E aí você tem que pensar o seguinte, no cosseno, no gráfico de cosseno, a gente tem que, primeiro quadrante, positivo, no gráfico do cosseno. Segundo quadrante, negativo. Terceiro quadrante, negativo. E quarto quadrante, positivo. Já que o valor aqui é positivo, então o meu x só pode estar nesses dois quadrantes, no primeiro e no quarto. Então, se o cosseno de 60 vale meio, aqui vale meio, então o valor semelhante no quarto quadrante, né, porque é positivo, só pode ser 360 menos 60 graus. E aí a gente sabe que, então, aqui tem que ser 300 graus. E aí a gente sabe, então a gente vai ter que colocar essa resposta. Cosseno de x é igual a meio. Então, x é 60 graus, ou, em radiano, x é igual a π sobre 3, ou x é igual a 300. E aí a gente pode lembrar também, em radiano, quanto que daria 300? Então, se eu sei que uma volta completa, para achar esse ângulo
que é semelhante ao de 60, eu tive que dar uma volta completa e subtrair 60 graus, em radiano é a mesma coisa. Eu ando 2π e subtraio π sobre 3. Então, se eu fizer 2π menos π sobre 3, eu acho a melhor forma para achar o 300 graus em radiano direto, sabe? Melhor do que ficar fazendo regra de 3, eu acho que dá menos trabalho. Aí eu faço 3 vezes 2 dá 6, 6π, 6π menos 1, então fica 5π sobre 3. Então, x é igual, pode ser 60, ou x igual a π sobre 3, rad, ou x é igual a 300 e 5π sobre 3 rad. O certo, pessoal, é a gente escrever, na verdade, o certo é a gente escrever a solução, né? Solução é igual a, vou colocar em radiano e em graus. Ou você coloca π sobre 3, né? E aqui 5π sobre 3. Ou você coloca em graus, que é 60 ou 300. Então essas são as duas soluções possíveis para o valor de x, para que isso seja verdade, né? O que eu ia dizer também era o seguinte, pessoal, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, a gente pode lembrar como é que a gente fazia com a calculadora para achar o ângulo, né? Então eu isolo o x e faço arco cosseno de meio. Só que aí, quando você fizer isso na calculadora, ela vai te dar só o ângulo de 60 em graus, né? Se a função tiver tudo certinho lá, você vai achar, tá certo. Você vai achar que x é igual a 60. Então por quê? Porque ele sempre vai procurar encontrar o ângulo no primeiro quadrante. Ou ele pode também fazer no sentido negativo, tá? Então pode dar um valor negativo também na calculadora. Pelo menos na minha faz isso. E aí você teria que achar o outro ângulo porque tem que estar dentro desse parâmetro. Então essa seria a possibilidade também para achar o valor de x, tudo bem? Não teria, pessoal, não tem como, a calculadora, se você fizer o arco cosseno, você não vai conseguir achar os 300 graus, tá? Direto. Você vai ter que pensar como fazer, que o 300 graus também faz parte da resposta, você teria que pensar na circunferência, porque a calculadora vai fazer sempre a redução para o primeiro quadrante. Agora, se você calcular, claro que se você calcular cosseno de 30, cosseno de 60 e cosseno de 300, todos eles vão dar o mesmo resultado, que é meio. Isso aí vai acontecer mesmo. Então é isso, pessoal, exercício 5, e aí a gente já encerrou esse papo com essas equações da página 3, tá bom?